Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste vídeo eu quero estar falando a respeito do governo de Deus, do plano de governo de Deus. É um plano perfeito, um plano justo, um plano maravilhoso, e nesse plano você está incluído e está aqui na Bíblia. Efésios 1, a partir do verso 3, onde Paulo afirma que Deus deve ser bendito, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o qual, observe aqui, o qual Deus já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, essa passagem é a garantia ou a confirmação em que você está incluído no plano de Deus. E este plano, ele é perfeito. O mundo precisa e depende deste plano. A conclusão deste plano de governo de Deus será concluído do lado da imortalidade, após o Senhor Jesus, com seu corpo glorificado, juntamente com os santos, e os santos todos nós que agora, em carne e sangue, crê nesse plano, entra nesse plano, porque o reino de Deus começa exatamente no momento em que você entra nesse plano, o reino da imortalidade, o reino da riqueza, o reino da justiça, o reino de Deus começa quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho. E você é selado com o Espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas, e dentre elas a promessa de governar. Porque para isso nós fomos chamados. Porque Deus, a partir de Cristo, nos constituiu reis e sacerdotes, governo e fonte de bênção. Então, é necessário que, para que alguém possa crer, é preciso ouvir, porque o crer só vem pelo ouvir, que é exatamente a razão que eu estou aqui. Por isso eu já peço para você, que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já compartilhe o nosso canal com seus amigos, porque você vai estar fazendo bem. Tudo que o homem planta, seja de bom ou de mal, ele recebe. Então, muito bem. Existe um plano de governo elaborado por Deus. Isso não é um plano fantasioso, não é um plano para os anjos, é um plano para nós, seres humanos. Eu e você, homens simples como eu e você. E neste plano que eu e você estamos incluídos, inclusive você está sendo convidado agora a fazer parte desse plano, é o plano do governo eterno de Cristo, e é o plano que esse mundo precisa e depende. Para que nós possamos estar entendendo a dimensão de tudo isso que nós estamos falando, vamos fazer uma análise agora, fazer um retrato, mapeamento do mundo agora. Quantas injustiças está havendo nesse exato momento em nosso mundo? Quanto desequilíbrio da própria natureza. Em uns lugares, pessoas estão perecendo porque está chovendo demais. Em outros lugares, pessoas estão perecendo porque não está chovendo. 8 bilhões de seres humanos na Terra, dentre eles 2 bilhões, estão literalmente passando fome. Enquanto existe um meio punhado de pessoas que estão gastando milhões, por que não bilhões, em coisas supérfluas, em coisas que não têm sentido.
A palavra de Deus para esses não faz o menor sentido, nem fede nem cheira. Que Deus já escreveu lá em Isaías 55, porque gasta os vossos dinheiro naquilo que não é vida. Mas para muitas dessas pessoas, a palavra de Deus é apenas para aquelas pessoas desprovidas de intelectualidade, de sabedoria. É assim que muitos pensam. Quantas pessoas estão prosperando que são desonestas, que estão oprimindo? Quantas pessoas você deve conhecer? Pessoas que você sabe que têm um caráter deformado, pessoas do mal mesmo, pessoas perversas, estão prosperando. Enquanto que pessoas do bem não estão prosperando. Vamos entendendo tudo isso, a importância do reino de Deus, aonde você entra. Aí nesse ponto eu vou mostrar Jesus como exemplo. Porventura, existiu um homem mais perfeito do que Jesus? Claro que não. Mais justo? Claro que não. Mais íntegro? Claro que não. Mais bondoso? Inclusive, ele foi e ele é o dono da vida. Mas veja, ele foi julgado e condenado como mentiroso, falso profeta, de quebrar as leis da sua época, e vários outros tipos de acusações. Então, Jesus, o homem mais perfeito, o homem nobre, o Filho de Deus, o Criador da vida, o herdeiro de todas as coisas, enquanto o governo estava nas mãos dos injustos, dos ímpios, dos malignos, o melhor de todos os homens, além de ter sido pobre aqui, ter sido condenado como injusto, foi morto injustamente. Está vendo o que acontece quando o ímpio está no governo? Ou os ímpios, os homens maus, poder maligno está no governo? Só que no plano de Deus, isso estava incluído no caso da morte de Jesus para nos salvar. Mas eu quero que você tenha a dimensão. Olhando para Jesus. Se ele que foi o homem mais íntegro, mais nobre, mais justo, mais perfeito, que viveu debaixo de governo desonesto e corrupto, olha o que aconteceu com ele. Ele é um retrato, para nós entendermos. Aonde o reino de Deus não está, é isto que acontece com os bons e favorece os maus. Porque cada semente produz favorável à sua própria espécie, à sua própria genealogia. Mal no governo, os maus estão prosperando. Então vamos entender. Muito bem. Quando nós cremos no Senhor Jesus, que aí no plano de Deus, a condenação que era para ser nossa foi aquela que caiu sobre Jesus, e a santidade, a justiça e a herança, que por direito legal pertencia ao Senhor Jesus, que foi negado para ele porque o governo era perverso e mau, desonesto e corrupto. Agora, automaticamente, quando você entra, uma das coisas que acontece logo de primeira é que a herança que foi negada para Jesus vem para você. A justiça que não foi reconhecida em Jesus será automaticamente reconhecida por você. Você é a justiça de Deus. Por isso, em Efésios diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o qual nós fomos eleitos, veja, a ser filho, herdeiro, governador, antes da fundação do mundo. Repito, veja que você está incluído no plano principal de Deus, plano perfeito, antes da fundação do mundo. Entendeu? Então vamos lá. Você, ao entender isso aqui que nós estamos falando e crer, tornar-se ir além de uma informação, se tornar uma crença, um estilo de vida. Você entender que se eu vou entrar
nesse plano agora, nesse projeto maravilhoso agora, porque você confia em Deus, sabe que o plano é perfeito. Quem te chamou tem a força, o poder, a sabedoria, anjos poderosos ao serviço dos que querem salvação. Quando você entra, você naturalmente é convencido de tudo isso, porque no plano há um Espírito que vai te convencer disso, e há anjos poderosos. Então você entra nesse governo. E quando você entrou no governo, o seu nome passa a ser escrito lá, que você é o representante humano, o representante físico, a justiça de Deus, o testemunho de Deus, aonde você estiver. E aí no plano Deus vai te inserir, sabe, no plano perfeito dele. E agora você, como a justiça de Deus, todas as vezes que a injustiça te alcançar, querer entrar no teu território, o que ele sempre fez antes, mas agora você, a justiça de Deus está lá, o representante do reino dos céus está lá, a testemunha ocular física de carne e sangue está lá. Aquela injustiça cometida, que não era julgada, que por isso os maus prosperavam, agora irá ser julgada por causa de você. Sabe o que vai acontecer? Entidades grandiosas, poderosas, que atuaram livremente, elas vão ser automaticamente amarradas pelos anjos que você herdou, porque Deus acampa anjos poderosos ao lado do que teme. Existem anjos poderosos a serviço dos que é da salvação. E você herdou, e você entrou agora, você entrou no projeto de Deus, você é a justiça de Deus, você é considerado sem culpa diante de Deus, não há acusação de você. Você é um soldado do reino do céu, você é um valente de Deus. Lembra da história de Davi, no caso de Davi, o homem que nunca perdeu em batalha, o homem que foi colocado como modelo de um homem simples, que assumiu o reino, e o reino encontrou justiça e poder, os mal foram colocados no seu devido lugar, debaixo do governo de Davi. Aquele é o modelo que Jesus deu continuidade, porque a Bíblia diz que Jesus foi o herdeiro de Davi, e nós somos o herdeiro de Jesus, herdeiro de Davi, de Abraão, toda essa linhagem. Então, Davi tinha seus valentes, que não perdiam em guerra. Tudo isso para você entender, porque quando você está em Cristo, você está no lugar da sorte de bênção. Todas as bênçãos de Davi, todas as vitórias de Davi, todos os recursos de Davi foram aperfeiçoados, agora você tem. Isaías chegou a dizer: toda arma preparada contra vós em juízo, tu as condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor, dos santos do Senhor. Então vamos lá. Você entrou no governo, você compreendeu. Isso não é brincadeira. O reino está onde você está. Quando Jesus enviou de 2 em 2, Jesus disse: ide, no lugar em que entrar, que as pessoas foram dignas, entra e diga: é chegado até vós o reino do céu. Ou seja, até antes o governo estava nas mãos do mal. O diabo era o autor intelectual, a força espiritual por trás das organizações humanas, dos seres humanos. O diabo dava o suporte espiritual. Então, onde ele está tem maldade, tem desonestidade, tem escassez, tem falta, tem dores, tem intrigas, tem doenças. Então Jesus diz: quando vocês forem que entrar, que a casa for digna, curar os enfermos que ali está, limpar os leprosos e abençoar aquela casa, e diga: é chegar até vós o reino dos céus. E assim os discípulos foram encontrar pessoas, e acontecer exatamente como Jesus tinha dito. Quando eles voltaram, disse: Senhor, em teu nome até os demônios se submetiam a nós. E Jesus disse: eu vou falar para vocês um motivo maior que vocês têm de se alegrar, porque eles estavam muito alegres, sorrindo. Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus disse: olha, eu vi a Satanás caindo do céu, e o nome de vocês está escrito no reino do céu. Aquilo é um princípio. O que aconteceu com Jesus acontece nos dias de hoje com todos que estão no reino, que aceitaram o reino, que são agentes do reino, que são valentes do reino, que são testemunhas do reino. Então você está entendendo. Estamos falando, você deve conhecer pessoas que trabalham e não prosperam, pessoas boas que são justiçadas, pessoas poderosas que têm poder, influência, dinheiro para
manipular até as autoridades, manipular a justiça, compra direitos, oprime, e nada acontece. Não acontecia, enquanto o governo do céu não tinha chegado ali. Agora, você, um homem simples, uma mulher simples, mas entendeu, entrou ali, aceitou o governo, está em nome de Jesus. Jesus, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, alegrai ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar a voz o reino. Você entendeu? Você está com o reino bem ali. O trono de Deus está bem ali onde você está. Você é consciente disso. Aí agora a injustiça chegou até você. Ou seja, as doenças. Tem um agente. Essa doença já matou muita gente. Problemas financeiros, problemas de vício, prostituições, alcoolismo, drogas. Por trás disso tem entidades trabalhando. Forças espirituais da maldade, que não é para o homem. Não existe autoridade humana preparada para enfrentar esses soldados do mal. Não existe. Mas você ouviu, creu, aceitou o governo, entrou, e lá veio o mesmo mal que sempre fez o que ele quis, do jeito que ele quis. Entrou no teu território, te afetou, chegou até você. Você sendo a justiça de Deus, o agente do céu na terra, o valente de Deus. Sabe o que vai acontecer? Imediatamente o céu irá agir a partir através dos anjos que você recebeu como herança para exercer o seu ministério. Vai amarrar essas entidades espirituais e o correspondente humano, que poderia ser um ser humano perverso, mau, que fazia todo tipo de maldade, organizações, que oprimia, que oprime, que fazia injustiça, que comprava direito, amarrando os agentes espirituais, os seus correspondentes físicos automaticamente perdem por completo a força. E eles são igual um gatinho dominado. Aí você vê esses poderes caírem, serem destruídos, eles não entenderão, não é para entender mesmo. Porque lá nos bastidores, no cartório universal, você como representante do reino, como autoridade, como governo, aquele governo que esteve lá no menino Jesus, Isaías 9, porque o menino vos nasceu e o governo estava sobre os seus ombros, ele era a plenitude do plano divino, da promessa feita pelos profetas. O nome dele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aquele que tinha um governo que quando alcançou a plenitude, a sua maturidade, exerceu governo, mas ainda em um território que o governo estava outro, porque Jesus tomou o reino quando ele morreu e ressuscitou. Agora, aquele governo está em você, porque você agora é a igreja, você é o corpo de Cristo, você está conectado ao poder do céu em Cristo, Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, que tem anjos poderosos, o céu, o cartório universal, o teu nome está lá, você é agente do céu aqui, teu nome está lá. Por causa de você, que a justiça chegou até você, o mal foi amarrado, os correspondentes físicos que faziam desonestidade, injustiça, se desmontaram todo porque o seu suporte espiritual foi amarrado. É quando empresas que só faziam mal cairão, astros cairão. Eu vou atuar ferreamente, estou avisando, estou atuando na área em que eu fui resgatado, que é a área do meio artístico, porque é uma adoração a um outro Deus, a uma idolatria. As pessoas naturais não têm noção o quanto esses astros, tido como estrelas, quantos males faz a nação, porque é uma adoração aonde eles vão, aquela terra que já era consagrada a poderes negativos do mal, piora a situação em cada evento. Eu fui tirado de lá, estou trabalhando, sou soldado, armado até o dente, trabalhar nessa área,
músicas perversas, que tem o veneno nelas, que tem o diabo se comunicando, semeando nos corações, porque o Cristo só vem pelo ouvir. Se você plantar uma semente de milho, naturalmente o solo dará milho. Se plantar veneno, nascerá veneno. Então nessas músicas, que é como se colocasse um chocolate como cobertura, mas dentro é veneno, uma melodia boa, mas letras imundas, perversas, malignas, que mata, que destrói, que faz coisas terríveis. Tem um agente do céu trabalhando nessa área, que sou eu. Eu sei que tem outros por aí, mas eu sou responsável da parte que cabe a mim. Então vamos entendendo. Você vai ser inserido numa área, agente do céu. A injustiça que o mal sempre fez, vai fazer e vai se dar mal. Eles vão cair, vão se desfragmentar, porque toda arma preparada contra vós em juízo vós as condenará, porque Jesus sentou no seu lugar nas alturas para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e você é a parte física de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Eles que se enriqueciam como fruto da injustiça, que prosperavam, enquanto que os bons, o justo, estavam na penega. Essa história é longa, você vê durante os salmos, durante os profetas, falando. O Jó dizia muito isso: olha, o ímpio prospera quanto o justo estão vivendo na pior. E Deus corrigiu: não. Essa prosperidade do ímpio é como uma flor que você passa de manhã, está bonita. Espera um pouquinho mais e verá que de tarde ela não existirá mais. Por quê? Porque os mansos, os de Deus, herdarão a terra e os ímpios serão destruídos. Isso vai acontecer literalmente quando você assumir o seu governo. Então vamos lá, você está entendendo em nome do Senhor Jesus. Você entrou em operação, os mal caíram, entidades foram amarradas, estrutura, tem muitas delas aqui no nosso país, só faziam mal, organizações, meio de comunicação, empresas que oprimem, que o fruto final do lucro da massa era gasto em orgias, em prostituição, em mentira, em coisas que pioravam a situação da massa do povo. Irão cair, desfragmentar. E agora esse dinheiro que pertence ao Senhor, porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. E ali Davi, um diálogo com o Espírito Santo: quem herdar essas coisas? Os que é justo, os que é limpo de mão e puro de coração. Então quando o reino de Deus chega a partir através de você, homem simples como eu e você, mulher simples como qualquer ser humano, entra, as coisas se inverteram. Então agora os justos prosperarão. A Bíblia diz assim, eu vou até ler aqui uma passagem em Eclesiastes capítulo 2. Deixa eu caçar aqui Eclesiastes capítulo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui ligeirinho. Eclesiastes capítulo 2, chegando no verso 3. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe, a fim de que ele, Deus, dá àquele que lhe agrada. Está na Bíblia. Ou seja, o dinheiro vai começar, as riquezas, vai começar a vir para a mão do justo. Por quê? Porque Jesus, que foi pobre, sendo ele herdeiro de todas as coisas, porque o governo que ele veio e exerceu o seu ministério estava do outro lado. O que foi legado para ele vai vir para você. Ele foi pobre para você ser rico. Ele foi culpado para você ser inocentado. Você não tem culpa diante de Deus. Você é a justiça de Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. O mundo foi convidado. Aqueles que não ouvirem, não usufruirão. Por isso eu estou pregando. Para que alguém possa crer, tem que ouvir. Então, quando você entender isso, que o governo chegar até você, isso vai acontecer. Lembra do caso de Daniel? Daniel é um exemplo prático. Que existe entidade, reis, perversos, que faz coisas extraordinárias, tanto para o bem como para o mal. Você, no reino de Deus, com anjos poderosos, você pode alcançar coisas extraordinárias. Pede que eu te daria as nações por herança,
e os confins da terra por tua possessão. Você tem que falar, você tem que ter coragem, porque vai acontecer na medida que você fala. Então, no meu ministério é assim. Os ímpios que cruzaram meu caminho, que fazem desonestidade e impiedade com os nossos, vão cair. Inclusive, nós temos um caso, daqui a pouco, conta o caso do Daniel, né? E o rei da Pérsia. Nós temos um caso no nosso meio, 2 dos nossos fizeram uma empreitada de construção, mas fizeram só verbal. E aí pegaram algum pouco por ali no meio do caminho, notaram, e quando chegou no final da empreitada que foi acertar, um grande empresário da cidade, que foram acertar, o empresário veio com outras contas, que nunca tinha, e outros valores. Nosso pessoal disse, não, mas não foi isso que nós combinamos, não foi isso não. E aí o camarada, um cidadão influente na cidade, foi logo que chamou, sabe, o pessoal lá no escritório, começaram até a ameaçar, sabe, fazer chantagem, porque não tinha nada escrito. E ali no meio do caminho, um dos nossos se levantou ali e disse, olha, fazer o seguinte, fica do jeito que você está dizendo, nós não queremos seu dinheiro não. Aqui o que já pegamos, nosso povo perderam muito. Mas não vai ficar assim, porque essa causa vai entrar no tribunal divino. Eles foram debochar. Quer ver o resultado? Estão quebrados hoje. Era humanamente impossível. Eles quebraram. Isso tem poucos anos que isso aconteceu. Pouco tempo que isso aconteceu. Pouco tempo. Aconteceu algo semelhante comigo em um trabalho de rádio que nós tínhamos. Eu tinha um horário de programa de rádio e graças a Deus o programa tinha bastante sucesso, e ali certo que parte das minhas despesas era proveniente da renda do meu horário de programa. E ali quiseram tirar o meu horário de programa, quiseram tirar o direito do patrocínio, sabe? Porque entrou um outro gerente lá e quis fazer isso. E eu fiz algo semelhante. Na verdade, o nosso povo fizeram seguindo o meu exemplo. E eu exatamente falei para eles, exatamente o que o nosso povo falou. Sabe, falei para eles que parte do meu sustento, até salões que eu dirigia, reunião de ensinar a fé, né, a escola da fé, era pago. Isso para eles valia nada. Resultado, aconteceu algo tão extraordinário com eles, com aquele cidadão, um pouco dia, uns 5 dias, que ele ofereceu o rádio bem baratinho. Eu comprei o rádio. Aquele rádio, nós compramos o rádio. Estou falando de um caso de uma outra cidade, só para você entender. É isso que acontece quando a injustiça chega onde tem um representante do céu. Agora eu vou lá no caso de Jairo para mostrar para você que, de Daniel. Jairo era o rei Dário era o rei. O rei Dário foi o que venceu o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, que era o maior, o homem mais poderoso, o mais perverso, o mais influente da sua época. Mas ele enfrentou a Deus, ele perdeu, e para substituir ele foi o rei Dário, que assumiu, destruindo o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o rei do país que hoje é o atual Iraque. O rei Dário é do que hoje é o atual Irã. E ali dentro tinha homens justos, dentre eles Daniel. E Daniel estava orando a Deus, pedindo para Deus libertar o seu povo, tirar o seu povo daquela escravidão. O povo estava em escravidão também porque tinha se afastado de Deus. E ali Daniel não tinha resposta. 21 dias depois o anjo chegou e disse, olha Daniel, há 21 dias eu recebi ordem para te trazer a tua resposta, mas eu não estava vindo porque eu estava enfrentando o príncipe da Pérsia, ou seja, o anjo que era o que assegurava o sucesso de Dário. Então o anjo foi amarrado e Dário também perdeu o páreo, o reino dele foi dividido para outros. Então aqui eu estou lhe mostrando como funciona o reino do céu. Jesus chegou a dizer, olha, se uma criança está no meu reino, essa criança, o anjo dessa criança, está
diretamente na face do meu Pai. Todo homem que está no reino tem anjos. Agora veja só. Quais são as qualificações para uma pessoa participar desse reino? Eu vou usar algumas parábolas que Jesus usou para que você possa entender. Porque se criou aquela ideia que o dinheiro é coisa do diabo. Porque a pessoa tem que escolher entre ter dinheiro e ter Jesus. Uma pessoa não pode ter dinheiro e ter Jesus. E essa ideia é uma ideia errada, até maligna. Veja só. Dentre as histórias que a Bíblia conta, Jesus conta, para nós entendermos, a história de um homem rico, um jovem rico. Aquele jovem rico chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para te servir? Jesus disse: olha, tem observado a lei? Disse: eu tenho observado a lei desde a minha mocidade. Então te falta uma coisa, veja, é isso que para todos, independente de ser rico, você pode. Vai, desconsidera, vende tudo que tu tem e vem e segue. Esse vende tudo que tu tem é porque o jovem era rico e fazia do dinheiro o seu Deus. Vamos entender. Então a parte de vir para obedecer o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, o governo de Jesus, ele não aceitou. Então o dinheiro era o Deus dele. Falei que Deus usou o termo mamon, Deus do dinheiro. Muito bem. Para que você possa ver que não é o dinheiro o culpado, um homem chamado Zaqueu também era um homem rico. E o contrário do jovem rico, quando ele subiu na árvore, que Jesus disse: desce, Zaqueu, que ele ficou admirado, ele já se disponibilizou: Senhor, se eu porventura roubei alguém, desfraudei alguém, eu vou devolver até 4 vezes mais. Olha o que Jesus disse: hoje mesmo convém, hoje mesmo entrou salvação em sua casa. Então veja, que Deus não reprova a pessoa apenas pelo fato de ele ter dinheiro. José de Arimateia era um homem rico. Mas veja só, uma das parábolas que o Senhor Jesus contou, foi disso: olha, preparei uma festa, um banquete, vai e convida todos. Convida os nobres, convida todo mundo. E os servos foram e convidaram os nobres. E um por um dos nobres desprezaram o convite. Não aceitaram o convite porque tinha algo a fazer. Então, quando os servos vieram, aí Jesus disse: agora vocês vão pelas aldeias, pelos bairros, traz mancos, traz cegos, traz aleijados, traz pobres. E aí eles foram e a festa encheu, a casa ficou cheia. Então ali, quando aqueles pessoas vieram, que o rei entrou, não viu nenhum aleijado, não viu nenhum cego, não viu nenhum manco, estava todo mundo de veste branca. O que nós precisamos entender com isso? Precisamos entender que o que acontece na prática é que é uma tendência natural. O homem simples dá mais atenção ao propósito, ao chamado, do que os ricos. Mas a Bíblia está cheia de homens ricos, como José de Arimateia, acabei de citar, como Zaqueu e outros. A Bíblia diz que havia pessoas influentes do palácio de Herodes que serviam Jesus com suas fazendas. Então não é o dinheiro em si. Agora, a partir do momento que as pessoas valorizam mais as coisas e não dão ouvido, então aí elas vão ser reprovadas não por causa do dinheiro, mas porque elas trataram com pouco respeito, com pouca honra, essa importância, essa coisa grandiosa. Porque esse mundo vai ser limpo de toda injustiça. Esse mundo pertence ao Senhor Jesus. O que acontece é que nós estamos no reino que pertence ao Senhor Jesus agora, porque Ele nos chamou para participar do seu reino. Entende? Então, uma vez que você o aceitou, independe de você ser uma pessoa preparada. Ele te prepara. Veja, o chamado manco, aleijado, cego. Mas quando o rei entrou, estava todo mundo perfeito. E é aí, nessa linha, que Jesus diz: eu chamo os que não são, os que não eram preparados, porque ele sabe preparar. E faz-se preparado. Eu chamo os que não são para confundir os que são. As pessoas entendem o seguinte: Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Se o indivíduo é relaxado,
é negligente, é irresponsável, mas Deus gostou dele. Não é isso que a Bíblia está falando. A pessoa não tem recursos, a pessoa não foi preparada, a pessoa não foi, estudada, não se preparou, não tem curso de teologia, digamos assim, mas ela é atenciosa, ela dá ouvido, ela aceitou, ela compreendeu. Deus vai dar para ela o que jamais os recursos humanos dá. Quer ver um exemplo? Nicodemos, um mestre, um professor, um intelectual, um acadêmico. Ele era professor, de qualquer dos melhores cursos de teologia, ele conhecia tudo de quais faltava a respeito de Deus, a respeito da Torá, de tudo. Ele não se submeteu, não, a princípio, que depois você vai ver que lá na frente ele mudou de ideia. Mas com os recursos humanos, Jesus disse: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Enquanto isso, Jesus encontrou uma mulher adúltera no poço, meio-dia. Nicodemos foi atrás de Jesus de noite, ou seja, mostrou que estava com vergonha de ver ele com Jesus. Aquela mulher que se encontrou com Jesus meio-dia, oprimida, tinha um histórico totalmente diferente em termos, mas o que faltou em Nicodemos, a mulher tinha. Quando ela ouviu, que entendeu, é eu que falo contigo, aquela mulher saiu e ela evangelizou toda a sua aldeia e trouxe até Jesus. Virou uma missionária imediatamente. É claro que Jesus não comungou com o histórico errado dela, mas aquele histórico encerrou ali. Então aquela mulher não era Jesus sem ser. Nicodemos chegou sabendo que era e não era. Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que mais uma vez é compreendido mal. A pessoa está lá, uma hora está com Deus, outra hora está com o mundo, é inseguro, é indeciso. Mas Deus gosta dessas pessoas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é disso. É um indivíduo que não foi qualificado pelo sistema. Ele não tem recursos humanos, ele não é acadêmico, mas ele tem um coração reto, ele tem interesse pelas coisas de Deus. Então aquilo que no mundo não deu, a fraqueza dele é aperfeiçoado. Deus tem muito. Ele se torna um agente autêntico do céu, ou ela, ele ou ela. O fato é, você está sendo convidado para participar do reino dos céus. O reino do céu é uma realidade que já começou. E esse mundo será limpo. Eu fico me questionando, perguntando, será que as pessoas sabem que esse mundo vai ser limpo de toda injustiça? Esse mundo aqui, o reino do céu, o reino de Cristo foi implantado aqui há princípio de 1000 anos. E aí os agentes do céu vão limpar a terra, não vai ficar um desonesto. Essa terra vai fluir como nunca fluiu antes, a propósito. Uma história vai chamando a outra. Aí onde você está, compatível com os moradores da sua cidade, do seu estado, do seu setor. A realidade, se é uma realidade desfavorável, escassez, doença, violência, esterilidade, pobreza. Tudo que está acontecendo é correspondente aos moradores. Aí você ouviu, creu, se converteu, assumiu o seu governo, então já começa por você. A terra fica um pouco melhor, porque, anjos do céu começam a visitar porque você está ali. E aí você vai fazendo justiça, vai levando o reino, vai pregando, vai ensinando. Alguém vai se convertendo, então era um agente do céu, agora é 2, a terra começa respondendo, sendo mais fértil. O mal já não vai ter tanta liberdade como tinha antes. E daqui a pouco alguém faz justiça contra você, aí aquela entidade vai ser amarrada, o correspondente físico vai cair. Então aquela terra, aquele mal, aquele poder negativo que era a causa que as pessoas sofriam das enfermidades, da violência, etc. da escassez, já vai começar a ser convertido
e agora a influência do bem vai prosperar, os bons começam, sabe, a fluir, a dar certo nos seus negócios, e aí você vai até você limpar. O que começou do lado de cá vai concluir, tem a conclusão do lado de lá. Aí vai ser a limpeza total, que é o que a Bíblia chama de Apocalipse. É os ais dos maus, né? Os bons foram resgatados, corpos glorificados, poder, e vai governar aqui. E o que irá governar aqui do lado de lá é o mesmo que agora do lado de cá. Jesus contou isso na parábola do semeador. Foi fiel sobre 2 talentos, agora eu te darei para governar sobre 5 cidades. Foi fiel sobre mais, te colocarei como governar sobre 10 cidades. Recompensa, galardão, como algumas pessoas imaginam que é pedra brilhante na cabeça. Não tem nada a ver, é autoridade de governo, não é? Então hoje nós recebemos proporcional ao nosso serviço prestado para o reino. Quem semeia no reino colhe vida e vida com abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então mais uma vez eu quero reforçar o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Já compartilhe com seus amigos, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Não deixe de assistir essa série sobre governo. Existe um plano de governo elaborado por Deus, e quando você entra nesse plano de governo, a tua vida flui. Em nome do Senhor Jesus.